Olá, eu sou o Odair do Circuito Mal Mandado. Temos connosco hoje o Márcio Laranjeira, da Lovers e Lollipops. Tudo bem, Márcio? Tudo. Obrigado por estares connosco. Obrigado pelo convite. De nada. Então podemos começar pelo teu percurso antes da Lovers e Lollipops. Eu sei que tu já tinhas a paixão e o drive para fazer concertos. Podes-nos falar sobre esse passado? Sim, eu sou natural de Barcelos e faço parte de uma geração de uma série de pessoas que acabaram por ter bandas, como o pessoal dos Black Combine, que eram meus vizinhos, os Local Noise são um bocadinho mais novos, mas também faziam parte do nosso grupo de amigos. Depois havia o pessoal mais velho, os La Resonance e dos Green Machine, que apesar de estarem sentados numa mesa de café, mas faziam ali parte da nossa comunidade. E houve uma altura no secundário em que já haviam algumas bandas que acabaram até por ser a gênese dos Black Combine ou darem origem depois aos Local Noise e outros grupos. E no secundário acabámos por organizar concertos de uma forma assim super tosca, mas que era fixe, que era lá no salão da escola, com as bandas da altura. Tipo, os cachês eram 2 Santos Fiambre e era uma coisa assim muito pelo fazer e por ser uma cidade em que há uns anos existia toda esta ideia sobre a cena e sobre a variedade, mas na realidade era uma cidade que durante muito tempo não tinha uma sala para se tocar, então as coisas tinham que acontecer de uma maneira assim meio improvisada, em espaços improvisados. Então nasce um pouco aí essa vontade de fazer e no final da faculdade eu acabei por estudar para Bragança durante 2 anos e se em Barcelos sentia falta, em Bragança também sentia muita falta dos concertos. Foi aí que eu conheci o Nuno Biónico, que vocês também vão falar, e na altura eles já organizavam umas coisas e foi muito até inspirado por ele que resolvi começar também a fazer coisas aqui de uma forma um bocadinho mais, não quero usar ainda a palavra profissional, mas mais séria. Fiz muitas coisas em parceria com ele na altura, de artistas portugueses, já fizemos também de artistas internacionais e foi ótimo numa cidade como aquela, porque era uma cidade em que não se passava muito. Por outro lado, deu muita liberdade para fazer e deu muita liberdade para explorar espaços, sei lá, eu lembro de um concerto que organizei lá de Lucifel, que tipo em 2006, 2007, não lembro, que foi na casa da minha escola, da altura. Isto em Bragança? Em Bragança, sim. E que, sei lá, eu fiz tipo um peditório de patrocínios e consegui tipo 50 euros de 3 bancos e uma escola de condução e não sei o quê. E havia assim muito essa... Era aquele tipo, não saber, mas bora lá tentar. E uma junta de freguesia ajudou-me, e lá haviam 2 juntas de freguesia, e ali em uma entrevista enganei-me e disse o número da junta de freguesia errado, eles ficaram bem chateados. Esqueci-me de pedir licença de ruído e no dia do concerto, com uma barulheira descomunal, era uma garagem que fazia muito eco e tinha uns prédios em frente. E a polícia apareceu, tive de estar a empatar os polícias enquanto a banda tocava. E foi muito fixe ter ganho essa experiência aí. No 3º ano, que devia ter ficado em Bragança, fui para Londres acabar o curso, acabei por ficar lá até ao final. E lá tive mais como pessoa que vai a concertos do que provavelmente pessoa que os faz, mas ajudou-me também a ter um contacto diferente com uma comunidade, com essas grassroots venues que acabavam por pegar naqueles artistas todos. Sei lá, lembro-me de ter visto o Fat White Family no início a tocar num bar para 15 pessoas e aquilo era uma banda horrível e depois deixou de ser, e ter toda essa relação com uma cena que estava muito emergente. E quando acabei o curso lá, voltei para Portugal e eu e o Fu, apesar de sermos Barcelos, não nos conhecíamos. Conhecemos depois através dos Black Combine, que os Black Combine começaram a editar pela Lovers ainda antes de eu fazer parte. E quando eu voltei, foi aí que eu conheci e começámos a falar e tipo, naturalmente acabámos por trabalhar juntos e nessa altura entrei para a Lovers e até agora. Claro. Foi em 2009. Sentes que essa erro tentativa te levou onde estás agora? Sabe, não tiveste
nenhuma formação na music business, correto? Não, eu sou formado em design de comunicação e, por sorte, o meu curso na faculdade em Bragança era um bocado estranho e tinha assim umas cadeiras de produção artística que era produção de execução e acabou por dar algumas luzes, e essa experiência que tive também de organizar coisas foi super do it yourself e bora e errar e aprender com o erro, e errei muito e errou toda uma geração que começou nessa altura a fazer as coisas. E mesmo no início, na Lovers, eu acho que o nosso drive, apesar de nós levarmos muito a sério o que fazíamos, todos nós fazíamos outras coisas, né? Eu na altura ainda trabalhava como designer gráfico, dava umas aulas, acho que trabalhava para o Plano B nessa altura, ou seja, a Lovers existia como projeto, mas era algo que nós víamos como não era passatempo, porque havia seriedade, mas como algo que não havia a expectativa nem o peso de passar a ser o nosso trabalho. Até a altura em que nós fizemos o primeiro Milhões, em Barcelos, e aí deu-se um bocadinho o twist de repente termos uma coisa que era muito grande, que nem nós sabíamos que ia ser tão grande. Eu lembro nós, quando fizemos a primeira reunião da apresentação do primeiro Milhões, nós fizemos um orçamento que acho que era de 50 mil euros, e no festival acabou por custar tipo 5 vezes mais. Nós não tínhamos ideia do custo das coisas. Uma coisa era organizar um concerto no Plano B ou no Mozart, outra coisa era montar um recinto de um festival num sítio que não tem nada durante 3 dias, e toda essa logística e todo esse peso. E foi só aí que nós tivemos que decidir, não é? Tipo, se eu quero fazer isto, se calhar vou ter que me dedicar mesmo a fazer isto, e tivemos que, se calhar, pôr as outras coisas que tínhamos mais de lado e apostar nesta carreira o tempo inteiro. Fizeram muito bem. Desta passagem, como é que, agora se puderes falar um bocadinho, como é que é a passagem da logística de fazer concertos em casas mais pequenas para a logística de fazer um festival como a Milhões, ou mesmo como a Tremor, hoje em dia? Sim, numa sala de concertos, os mais problemas que existam, a partir do PA está lá, o palco está lá, existe uma estrutura, existem já algumas, existe uma pessoa que é responsável, ou existe uma pessoa que há o contacto para ser responsável, existe ali já um caminho, não é? Mesmo que sejas muito inexperiente, existe ali uma rede que há de ajudar de alguma maneira. Quando é fazer uma coisa de raiz, como é no Tremor ou como a Milhões de Festa, existem uma série de coisas que tu não sabes fazem falta até elas fazerem falta, e até tipo, como é que se vai ligar toda esta energia para potenciar um palco? Esta energia que está aqui não chega, se calhar temos que alugar não sei quantos geradores. Quanto é que custa um gerador? É que custa tanto dinheiro um gerador? Quanto é que custa um gerador já agora? Acho que eram 1000 euros por dia naquela altura. Era de saber. E tivemos assim uma série de coisas que na altura foi mesmo fazer e aprender à medida que se ia fazendo. E olhando para trás, foi super importante esse crescimento, né? Foi super importante essa experiência, mas também havia ali muitas coisas que não precisavam de ser assim. Se alguém nos tivesse dito, eu adorava que alguém nos tivesse dito, e haviam erros e haviam experiências e muito dinheiro deitado ao lixo que não tínhamos deitado, e até próprias relações com artistas, a nível da organização e de segurança que nós passávamos aos próprios artistas, que olhando para trás nunca na vida teríamos feito daquela maneira, e aprendemos a fazer, mas era ótimo que não tivéssemos que aprender a fazer, que alguém nos tivesse dito, porque isto não é rocket science, não é? No final de contas é uma indústria como outra qualquer, e nas outras indústrias existe esse know-how que pode ser partilhado e que as pessoas não precisam de estar a inventar a roda a cada vez que vão começar a trabalhar nessa área. Isto leva-me para uma questão que, com esse know-how, hoje em dia tu sabemos que estás formação, não é? Na ARDA e uma pós-graduação em Coimbra. Como é que tu sentiste com esta toda a experiência? Sentes que hoje em dia consegues partilhar esse conhecimento, as tuas experiências, de modo a poderes fazer com que pessoas possam evitar esses teus erros, ou seja, ficarem informadas para poderem fazer concertos, logística e agenciamento, isso tudo? Sim, essas formações, e eu tenho trabalhado muito nesta parte, quer como coordenador no curso da ARDA, quer como formador noutros cursos e noutras iniciativas, muito por
ter sentido essa dificuldade quando eu comecei a trabalhar e senti que há aqui coisas que eu fiz mal que não podiam ter dito, não era assim tão difícil, não estamos aqui a falar de física quântica, estamos a falar de organização, de estruturação, etc. E sentir também que mesmo esta área tem uma falta de formação muito grande, existe pouca oferta e as próprias estruturas sentem uma necessidade às vezes de incluir pessoas e a maioria das pessoas quando entram dentro das estruturas vão ter que aprender quando lá estão, ou seja, não têm esse conhecimento prévio. É claro que trabalhar é diferente de estudar em qualquer área, claro. Mas existem bases, existem coisas que é importante já existirem e muito com estes cursos e com estas formações, principalmente no da ARDA, a ideia foi montar uma equipa de formadores que são pessoas que trabalham na área, ou seja, que é uma coisa que muitas vezes eu sinto como uma dificuldade e como um erro na academia, que é a distância entre o formador e o professor e o mercado, não é? Às vezes estás a falar com professores que estão a falar sobre uma realidade absoluta ou uma certeza, mas eles não trabalham naquela área se calhar há 15 anos, claro. Dedicam-se apenas ao ensino e tudo o que eles dizem já não é assim, já não funciona daquela maneira. E uma das minhas maiores preocupações foi que isso não aconteça, ou seja, todas as pessoas que são formadoras, estão na equipa, são pessoas que trabalham na área e que vivem disto no dia-a-dia e que sabem que o mercado muda e sabem que as coisas estão a mudar, então tentar dar o máximo de informação atualizada e que realmente funcione no meio que estamos a trabalhar. E criar esta partilha de informação, não é? Esta informação, acho que mesmo nós como mercado e como esse desenvolvimento desse próprio mercado e a força que nós podemos ter tem a ver com quão profissional as pessoas podem ser. Quanto mais profissionais forem, quanto mais pessoas disserem eu sou músico, mas o que é que fazes? Não faço mais nada, sou músico. é a minha vida. Ou o que é que fazes? Sou stage manager, mas sou o melhor stage manager que posso ser. Ou trabalho numa bilheteira, a minha vida é trabalhar numa bilheteira. Isto é ótimo para nós conseguirmos desenvolver como indústria e conseguirmos que essas pessoas que trabalham aqui tenham cada vez mais condições, tenham cada vez uma remuneração mais estável, tenham também uma estabilidade na própria vida que nós muitas vezes em Portugal de uma forma errada, acho que felizmente isto está a mudar, que se pensa que uma pessoa que trabalha numa indústria de eventos não pode ter uma vida estável, pode? Claro que não. Pode ter uma família, pode ter filhos, pode ter uma série de coisas que um dentista pode ter, ou que um carpinteiro pode ter, ou que um padeiro pode ter. E muito trabalho tem sido por aí, ou seja, isto é uma indústria e vamos tentar abordá-la como tal e passar o conhecimento como tal. Claro. Eu acho fantástico o que estás a fazer, na verdade, porque existe não só na parte do music business, como todas as parte técnica, tudo, parece que as pessoas têm que errar, não é? Têm que ser autodidatas para chegares lá. E às vezes existe muito mesmo das pessoas mais velhas, existe essa cena do onde te vou ensinar, porque tens que aprender os erros todos que eu aprendi. Eu acho que isso é desnecessário, uma parte das vezes. Se tiveres alguém que te possa, como tu sentiste a necessidade, como falaste agora do primeiro milhões, se tivesse tal falado, talvez aproveitavas essa energia, esse dinheiro e esse tempo para aplicar noutras coisas que seriam necessárias ser aplicadas. Sim, totalmente. Isso leva-me para uma outra questão, sei que tu na Lovers estás mais responsável pela parte do agenciamento, não é? Uhum. Qual foi a banda que tu, a banda que tu mais gostaste de trabalhar? Gostaste de trabalhar com todas as bandas, mas assim, a banda que tu tiveste mais drive ou mais energia, tipo, no sentido de mais trabalho, ou alguma história que possas partilhar Sim. sobre o agenciamento? Há alturas diferentes que deram drives diferentes e também a própria relação com esses artistas foi de uma forma diferente. Sei lá, nos primeiros anos houve uma série de bandas que tivemos uma relação muito próxima e sentimos um impacto muito grande no crescimento, sei lá, desde as bandas que Barcelos nós trabalhávamos, os Black and White, os Black and Bane, os Frozen da Shine, os Aspen, eram artistas que estavam ali muito próximos de nós, em que passamos de tocar num sítio sem PA a tocar num festival para 20 mil pessoas e houve um crescimento que foi feito em conjunto, não é? Ou seja, o crescimento das bandas obrigou-nos a crescer também, o nosso crescimento levou as bandas para outros lados, houve nós como agentes de repente estarmos a falar com o circuito de bares e passado 6 meses já estamos a falar com o circuito de cineteatros e depois já estamos a falar com o circuito de festivais e já estamos a vender bandas para fora e isto foi
muito importante e foi um crescimento conjunto, não é? E o que aconteceu com alguns desses artistas foi também entender qual é que poderia ser o nosso posicionamento no mercado, que acabou por se refletir no que nós fazemos também um bocadinho agora, não é? Nós, muitas vezes acontece com esses artistas quando chegam a um ponto necessitam de outra agência, que não somos nós. E isso não tem mal nenhum, é normal, porque cada agência também tem o seu posicionamento e também tem a sua forma de trabalhar, e nós vemos muito como uma estrutura de crescimento, não é? Em que somos quase uma incubadora, em que pegamos os artistas e fazemos um trabalho conjunto em que existe um crescimento até um ponto, e é normal, depois até dependendo do circuito do próprio artista, e mesmo a forma, o que nós sentimos que conseguimos oferecer para aquele artista, chega a uma altura em que tem que passar para outra agência, tem que passar para outro tipo de abordagem. E esses primeiros artistas foi muito bom e foi ótima essa relação de proximidade. Agora, num passado mais recente, eu tenho feito mais um trabalho de representação de artistas internacionais no território português, que é um trabalho bastante diferente do que é esse trabalho de representar artistas nacionais, principalmente no contexto do Lovers and Lollipops, é que nós somos editora e agência. Quando nós fazemos um trabalho de agenciamento de um artista nacional com a edição de um disco, há todo um planeamento, há toda uma estruturação, há até uma expectativa de ambos os lados que é bastante diferente do que é ser agente de um artista internacional, em que, olha, tens 3 datas para fechar, estou a fechar aqui 3 datas, mas não fazes parte do planeamento, não fazes parte da estruturação. Vais dar o teu know-how pelo conhecimento que tens do teu território e tentar arranjar os melhores lugares, os melhores acordos para os artistas tocarem. Mas, do outro lado, também esse retirar desse peso também permite fazer o trabalho de venda de uma forma, se calhar, mais cínica e melhor, no sentido de uma maior rentabilidade e de uma melhor, e de melhor acordos para os artistas. E também tem sido bom, até para trazermos isso para alguns artistas nacionais, e que felizmente hoje em dia vemos cada vez mais artistas nacionais que se assumem também como profissionais na estrada, não é? E como sendo outra profissão qualquer, e vermos quando trabalhamos com esses artistas internacionais o quão profissionais eles são em relação ao estar na estrada, estamos aqui a falar às vezes de nível de responsabilidade como se fosse uma pessoa que trabalhasse num banco ou como se fosse uma pessoa que trabalhasse, ou seja, a própria atitude de estar na estrada, de cumprir, de respeitar as outras pessoas que encontras durante o teu percurso, de entender o quão importante é a pessoa que te vai receber, o quão importante é a forma como tu tratas as pessoas do palco onde vais tocar, o quão importante é tu tratares bem aquele promotor e teres uma boa relação. Não estou aqui a falar do gelar, estou aqui a falar de respeito simples, em que às vezes é algo que sentia muito no início, esta ideia quase que existia em algumas bandas numa parte inicial da carreira, quase de rock and roll, search and destroy, em que chegas a um sítio e partes tudo e és o maior e deixas o camarim todo cagado e não sei o quê. Isso funciona se quiser ser uma banda de fim de semana. Mesmo assim, sim, e nunca mais lá voltas. Nunca mais lá voltas. E vermos quando os artistas desenvolvem uma carreira têm uma atitude completamente diferente. E nesse sentido, eu já não faço muito trabalho de acompanhamento de artistas e com eles para a estrada, com exceção de uma banda que são os Bugarins, que continuo a fazer com eles, mas muito também pela forma deles serem. Que são uma banda que me deu super bem, uma banda que se é para estar às 7 para sair do hotel, eles são todos às 7 e não precisa de ninguém ir bater ao quarto, não sei quem. Existe sempre uma responsabilização e um drive para o que é estar na estrada, que faz com que o trabalho de um road manager ou de um agente seja simples, ou seja, não há aqui chatices, não há aqui nada. E é bom ver que existe esse drive e tem muito a ver também com a experiência, que é uma banda que está muito habituada a tocar no mercado americano, está muito habituada a tocar no mercado britânico, são mercados muito difíceis para os artistas e tem que ser essa atitude, de outra forma não dá. Não consegues prevalecer. Uma questão, tipo, para alguém que nos está a ver e quer fazer um concerto ou quer começar por agenciar alguma banda, tens algumas dicas ou sugestões, algo que tu pudeste dar, que achas que pode ajudar, na tua perspectiva? Em primeiro lugar, acho que é importante quando queres organizar o teu primeiro concerto, organizar mesmo de uma coisa que gostes e que te sintas super confortável, porque
vais ter que conhecer também qual é que é o teu público, não é? Vais ter que, e muitas vezes há muita gente que organiza só um concerto, porque organiza e corre mesmo mal e depois nunca mais organiza nada. Há muito one child relation neste meio. Portanto, em primeiro lugar é mesmo muito importante entender, ou ter essa consciência que estamos a entender qual é que é o mercado do artista que estamos a trabalhar e que realmente existe um público para essa proposta que nós estamos a fazer. E depois, não confundir o cachê da banda com o dinheiro que nós temos que fazer para pagar o concerto, que é um erro gigante no início, que é a banda custa 100 euros, então tenho que fazer 100 euros. Não, eu tenho que fazer muito mais 100 euros, porque tenho muito mais despesas além do próprio cachê, não é? Tem a sala, a banda vai ter que comer, a banda vai ter que dormir, se calhar vou ter que pagar um técnico de som, se calhar a sala vai ficar com uma porcentagem do bilhete que eu vou cobrar. Portanto, essa questão, a gestão orçamental é uma razão pela qual tem muita gente que acaba por desistir. E, sei lá, tu investes uma vez e perdes uma vez. Investes a segunda e perdes a segunda, a terceira, se calhar já não queres fazer mais. E acabou. E acabou aqui a tua carreira como promotor e às vezes até como próprio músico, não é? Que o músico é convidado para ir tocar a Lisboa e oferece-lhe 200 euros, ele acha que com 200 euros dá para tudo e chega ao fim e acaba por perder mais 300 euros só por ir e para voltar. Portanto, esta questão da gestão, do que é que eu tenho, o que é que eu não tenho, o que é que eu posso gerar, o que é que eu não posso gerar, é algo que pode dar uma solidez bastante grande para continuar a fazer coisas e depois vamos acertando, vamos ficando melhores, vamos entendendo melhor o que é que as coisas acontecem. E também tentar procurar pessoas ou cursos ou formação para partilhar, porque isto é isso, não é a ciência mais complicada que existe no mundo. Há informação, há pessoas que são profissionais, há muita gente que sabe muita coisa e que tem muito gosto em partilhar e nós não temos que começar completamente do zero quando vamos fazer isto. Podemos partilhar e perguntar e saber e começar com alguma informação e depois ir adquirindo mais informação para fazer isso. Claro que sim. Acima de tudo, vontade. Sim. Vontade e gosto. Obrigado por ter estado connosco, Márcio. Obrigado, foi um prazer. Gosto.